Este ocorrido se deu em meados dos anos 2000, em uma ilha no litoral sul do Brasil. Era uma tarde quente, apesar de ser inverno. Olá, eu me chamo Carmen. Eu morava em uma casa grande e espaçosa com os meus pais e mais 2 irmãos. A casa ficava próxima de um rio e, atravessando esse rio, ficava uma floresta e uma cadeia de montanhas. Certo dia, eu decidi ir visitar a minha amiga que morava no bairro vizinho. Eu costumava ficar a tarde toda em casa, sem nada para fazer, pois estava de férias da escola. Então, resolvi combinar com a minha amiga Elizabeth de ir na casa dela. E para isso, eu precisava passar por uma longa estrada de terra, cercada por árvores e floresta, num raio de muitos quilômetros. Eu sentia medo de usar esse trajeto, pois existiam muitas histórias a respeito de assombrações e algum tipo de fera ou besta. Porém, era um único caminho até a casa de Elizabeth, então resolvi ir. Na ida, foi tudo muito tranquilo durante a maior parte do caminho. Mas quando eu estava no último terço do trajeto, eu reparei em alguns barulhos estranhos dentro da mata, em volta da estrada. E como raramente passavam carros por ali, eu caminhava bem no meio da estrada para não ficar tão próxima da mata. Eu acabei sendo atraída, pois estava muito curiosa. Então, olhei para a direção de onde os barulhos pareciam vir. Eu não vi nada, então voltei a focar na estrada. E foi quando percebi os meus calçados desamarrados. Então, eu me agachei para amarrar. Neste momento, um pouco de sangue respingou em minhas costas e no chão perto dos meus calçados. Fiquei apavorada e logo levantei, olhando ao redor. O meu coração estava quase saltando pela minha garganta. Me arrepiei toda e congelei naquele momento, pois havia um animal totalmente dilacerado e destroçado. E pelo pouco restante da carcaça daquele pobre animal, aparentemente eram os restos de um cavalo. Bem, eu não faço ideia de como um animal do porte de um cavalo foi parar totalmente dilacerado em cima de uma árvore. Com muito medo, continuei o meu trajeto. E assim que cheguei, Elizabeth me recebeu com um sorriso no rosto. Mas este sorriso logo desapareceu quando ela percebeu o pavor no meu rosto ao me aproximar dela. A minha amiga então me abraçou e eu, ainda exausta da caminhada até a sua casa, comecei a chorar. E após contar para ela todo o ocorrido no trajeto até a sua casa, ela me acalmou e me disse que os seus pais haviam dito algo a respeito de terem visto uma fera na floresta outro dia enquanto estavam voltando da casa da avó de Elizabeth, na semana anterior. E logo que notaram Elizabeth escutando a conversa, eles interromperam e começaram a falar de outra coisa. Mas antes, eles alertaram Elizabeth para nunca andar sozinha por aquela estrada e nem sair à noite porque era muito perigoso. Algumas horas depois, eu já estava mais calma e havia esquecido o que acabara de passar. Eu e Elizabeth estávamos conversando a respeito de como estavam as coisas na nossa escola. Garotos, fofocas e a respeito de algumas garotas da nossa escola. E isso me distraiu um pouco.
E quando me dei conta, já estava entardecendo e logo ficaria completamente noite. Então eu precisava voltar para casa. Me despedi dela e saí correndo, ainda sem pensar muito no que eu havia passado anteriormente na mesma estrada. E enquanto eu caminhava por aquela estrada fria e deserta, eu pude notar a grande lua cheia nascendo por detrás das árvores, ali na floresta. Bem, eu nunca acreditei em lobisomem ou coisa do tipo. Então, não fazia nenhuma associação a respeito. Eu tentava não pensar no ocorrido e apenas fui contemplando a beleza daquela lua nascendo imponente atrás das árvores. Bem, uma sensação estranha tomava conta de mim. A minha pele arrepiou e um frio gélido na espinha se instaurou no meu corpo. Essas sensações não eram por causa do frio, pois eu estava bem agasalhada e ainda assim aquecida pela caminhada em compasso rápido. Bem, tentei acelerar mais o meu passo, e foi quando escutei um relincho muito alto próximo, e logo após um uivo estridente. O meu corpo paralisou, os meus ossos pareciam congelados, a minha pele ficou pálida e a minha pressão baixou. Então eu precisei sentar um pouco para me recompor. Eu jamais havia sentido tanto medo na minha vida, e pude notar uma silhueta de algo semelhante com hiena, só que em dimensões bem maiores. Meio curvado e andava em 4 patas. No primeiro momento eu não pude ver os detalhes, mas conforme aquilo foi se aproximando, eu pude reparar em detalhes dos quais eu jamais queria ter visto em minha vida. Os seus olhos eram amarelos e penetravam de uma forma paralisante. A sua boca era enorme e os dentes eram tortos, gigantes e amarelados. E por conta dos seus dentes tão grandes, aquela besta não conseguia fechar a boca. A sua gengiva era escura e protuberante, e escorria muita saliva, exalando um fedor desconcertante. A sua pele era escura e coberta de pelos falhos em algumas partes do seu corpo. E aquilo só podia ser um lobisomem, e estava com algo em sua boca. A presa ainda se mexia enquanto agonizava para a morte. E quando o lobisomem foi lentamente se aproximando, eu pude notar os seus pelos cobertos por sangue semi-coagulados, exalando um cheiro de podre. Aquela besta chegou tão perto de mim que naquele momento eu imaginei que morreria se não fizesse nada. Então lembrei de um pequeno perfume que carregava em meu bolso. Abri o perfume lentamente em meu bolso com uma mão, enquanto com a outra mão eu segurava o crucifixo no meu colar e orava. Bem, foi por puro instinto de sobrevivência que eu joguei o perfume no olho esquerdo da criatura, enquanto com a outra mão eu cravei o meu crucifixo no outro olho daquele monstro horrendo. E então eu saí correndo em direção à minha casa, o mais rápido possível. O lobisomem ficou urrando e ficou em 2 pernas, e dava golpes no ar como se estivesse em uma luta no meio do nada. Alguns instantes depois, a fera começou a farejar o ar e saiu em disparada na minha direção. Eu, relutante, acabei entrando na floresta para utilizar um atalho até a minha casa.
A fera acabou por me alcançar e me derrubou. Eu estava apavorada e o meu frasco de perfume havia quebrado quando eu caí. Aquela fera mordeu a minha mão e sacudia de um lado para o outro. E eu não aguentava de dor. O sangue da minha mão respingava em minha roupa e no rosto daquele monstro sedento por sangue e vingança. E foi então que, antes de desistir de lutar por minha vida, eu acabei fincando o vidro do caco de perfume quebrado no mesmo olho que eu havia jogado o perfume naquela coisa. A criatura soltou meu braço e ficou em 4 patas, urrando num som parecido com choro. Então eu logo escutei o barulho de tiros ao longe. Escutei a voz do meu pai e os meus irmãos gritando por mim. Eu gritei e eles vieram em minha direção. A fera saiu correndo mata adentro e batendo em algumas árvores. O meu pai me pegou no colo e logo me botou no carro. E então fomos para o hospital. No outro dia, quando acordei, a minha família já estava toda ali, no hospital. Eles me abraçaram e disseram o quanto me amavam. E desejaram que eu me recuperasse logo. Porém, o meu pai, com os olhos cheios de lágrimas, me deu a notícia de que eu havia perdido a minha mão, pois os médicos não conseguiram recuperar por causa do alto dano sofrido pelo ataque. Este relato é real e aconteceu comigo, e levou muito tempo para eu criar coragem e me sentir segura para falar com as pessoas sobre este ocorrido, pois muitos não acreditavam e ficavam me chamando de louca. Eu fiz sessões com psicólogos, tomava calmantes e até mudamos de cidade, com a intenção de fazer a minha recuperação ser algo mais rápido e menos traumático. Enfim, depois de tanto tempo, eu consegui recuperar minha autoestima. E hoje consigo encarar a minha realidade de uma forma tranquila. Obrigada por ler o meu relato. Boa noite. Olá, o meu nome é Giovana e eu sou de Giraúdo Ponciano, no estado do Alagoas. O meu relato não é bem um relato, pois foi a minha mãe e o meu tio que vivenciou. Bem, numa casinha das mais antigas, que era de barro, morava o meu tio e a família dele, que era composta por 2 filhos e a sua esposa. Bem, onde eu moro, as pessoas dizem que se a criança for pagão, ou seja, não batizado, o lobisomem rodeia essa criança. Bem, em uma certa noite, naquela escuridão total, porque na época não existia lâmpadas, o meu tio começou a ouvir arranhões no chão, ali fora de sua casa, como se alguma coisa estivesse cavando seu quintal. Ele ligou a lamparina e foi até a porta olhar o que era. E quando ele olhou para o chão, abaixo da porta, havia um bicho enorme e peludo já dentro da casa. Só que a metade do corpo estava para fora e a outra parte para dentro. Quando meu tio viu aquilo, ele logo chamou a sua esposa. E com isso, aquela criatura se assustou e saiu correndo. Aquele ser do inferno estava cavando por debaixo da porta para entrar no casebre
e apanhar a criança. Depois de uns tempos, o meu tio arrumou o buraco. E a minha avó, mais a minha mãe e o meu outro tio foram morar nesta casa. Só que eles não sabiam dessa história. Então ficaram de boa. E todas as noites a minha avó, como não gosta de dormir em casa, ela pegava o seu bode, o seu cachorro e as suas galinhas com a minha mãe e o meu tio e ia dormir na casa da minha tia. E isso ocorria todas as noites. Mas em uma certa noite, a minha avó fazia esse mesmo trajeto com a minha mãe e um tio meu. Enquanto caminhavam pela estrada escura, ela viu um vulto muito grande passar do lado deles. E neste momento, as galinhas começaram a cacarejar, e o cachorro a latir, e o bode correu. A minha mãe ainda correu atrás do bode na tentativa de alcançá-lo, mas sem sucesso. Então, com muito medo, todos continuaram o trajeto. E cerca de 2 a 3 minutos depois, eles começaram a ouvir o bode gritando muito longe dali. Com muito medo, todos eles ignoraram aquilo e foram para casa. No outro dia, eles encontraram a carcaça do bode perto de um brejo, e o bode estava todo dilacerado. E só aí que o meu tio contou para eles sobre a história. Então, a minha avó não foi mais para aquela casa, e até hoje ninguém mora ali. Este foi o meu relato. Boa noite. Cuidado onde você visita. Os portais para o além podem estar onde se menos espera. Eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas. Também, eu achava que se algum dia eu encontrasse um, eu não ficaria muito assustado. Bem, eu estava certo sobre a primeira afirmação, mas totalmente errado sobre a segunda. Essa história é um pouco longa, mas cada palavra é verdadeira. No verão de 1996, eu havia acabado o colegial. Era um dia ensolarado, e alguns dos meus amigos e eu decidimos dar umas voltas nas estradas que não são muito usadas. Estradas essas que são quase abandonadas. E as mesmas rodeiam a nossa cidade. Bem, isso era algo normal, já que não se tinha muita coisa para fazer na nossa pequena cidade. Naquele dia, eu estava dirigindo, e os meus amigos Rafael e Jair estavam comigo. Não era incomum para mim esquecer do mundo e apenas dirigir. Eu sempre falei: se você não sabe onde está e não se importa, então não está perdido. Era fácil se perder, pois a maioria das estradas não tinham nem placas. Bem, não que eu me importasse com isso. E depois de mais ou menos 1 hora, nós estávamos bem afastados da cidade, em uma comprida e fina estrada de terra com campos que iam até além da visão dos dois lados. E após alguns minutos na estrada, nós vimos uma casa de fazenda de 2 andares. A casa estava sozinha naquela imensidão toda, a uns 50 metros da estrada. O mato em volta da casa estava alto, e quase que não dava para ver a via da estrada. Eu estava curioso, então dirigi até lá. Bem,
O lugar parecia abandonado e nós não tínhamos nada melhor para fazer. Enquanto eu ia chegando mais perto da casa, dava para perceber melhor os detalhes. A varanda da frente estava quase que intacta e a porta estava pregada com 2 tábuas para prevenir a entrada de alguém. Apenas algumas das janelas estavam inteiras e as folhas de madeiras estavam com a tinta branca já toda lascada. O meu amigo Jair falou que a casa parecia ter saído de algum filme de terror, que era meio tétrica. Então eu sugeri que a gente entrasse para dar uma olhada. Eu me considero um homem corajoso. Cresci como filho de um respeitado oficial do exército e agora condecorado oficial da polícia da cidade. Fui ensinado a não ficar facilmente assustado ou intimidado, e que há uma explicação lógica para tudo. Só que tudo isso estava para ir água abaixo. Levou cerca de uns 10 minutos para convencer os meus amigos a entrarem na casa. Bem, era 4 horas da tarde e o sol ainda brilhava forte. Finalmente todos nós criamos coragem e fomos em direção da porta de trás. E foi só encostar na porta que ela abriu completamente. Bem, era a casa nos dando as boas-vindas. E foi só quando entramos que eu senti a atmosfera mudar completamente. Parecia que o ar estava mais pesado, mais grosso. E era quase como se o ar pegasse você. A porta de trás abriu para um curto corredor. E o corredor abria para uma cozinha na direita. E na esquerda havia uma porta. Ela estava posicionada de um jeito que você tinha que passar por ela para poder abri-la, pois ela fechava o corredor se fosse aberta. E quando todos nós passamos a porta, eu a abri e tinha um escuro porão atrás dela. Eu pensei que estava terrivelmente frio para um dia tão quente de verão. Mas tinha algo a mais de estranho sobre o porão. A escada que descia tinha sido cortada ou quebrada depois do 3º degrau de cima para baixo. Era escuro porque não tinha janelas nele. E eu não conseguia ver o chão. Parecia que aquele lugar não tinha fundo. Bem, não dei muita importância para ele na hora. Então, finalmente fechei a porta. Este é um fato importante para ser lembrado. Enquanto passávamos pela cozinha e íamos para a sala de jantar, que depois abria para a esquerda para a sala da frente, nós notamos algo mais de estranho na casa. Estava totalmente imobiliada. Mesas, cadeiras, poltronas, sofá e até um velho piano. Os meus amigos insistiram para ir embora, falando que tinha gente morando lá. Eu falei que tinha muito pó no piso de madeira e as nossas pegadas eram as únicas. Outro fato importante: eles estavam com uma sensação ruim, mas eu estava curioso. Então falei que iríamos embora assim que víssemos o 2º andar. E foi então que a coisa ficou estranha. O pé da escada ficava bem na frente da porta de entrada. Nós subimos e acabamos em um corredor estreito com 4 portas, 2 de cada lado, com 3 fechadas. Eu abri a primeira da direita e entrei, enquanto os meus amigos foram ver as outras. Este quarto estava na ponta da frente da casa e estava bem iluminado por 2 janelas grandes.
E ali não havia nada no quarto, exceto um gaveteiro. E tinha um buraco no chão do lado dele. Era do tamanho de um pneu de carro. E dava para ver claramente o primeiro andar por ele. Eu cuidadosamente me ajoelhei para ver através dele. E foi aí que aconteceu. O ar ficou tão pesado que quase não dava para respirar. E eu fiquei com este sentimento terrível de que não estava sozinho. Então, eu ouvi esse som que nunca vou esquecer. O barulho vinha do pé da escada. E só de lembrar agora, a minha pele arrepia toda. Primeiro, começou com um som estranho de bocejo e foi se transformando. É meio difícil de explicar. Porém, se transformava numa espécie de gargarejo gutural que aos poucos foi ficando mais alto. As minhas mãos e os meus pés gelaram e o meu coração parecia que ia explodir no meu peito. Durou por volta de uns 5 segundos e então parou, ecoando pela casa. O medo que cresceu em mim me fez levantar e sair correndo para fora daquele quarto o mais rápido possível. E quando eu saí, eu dei de cara com os meus 2 amigos, que pelo olhar no rosto deles, ouviram a mesma coisa que eu. Nós voamos escadaria abaixo, e quando chegamos no andar de baixo, eu notei algo que gelou o meu sangue. As pegadas que nós tínhamos feito na poeira tinham sido limpadas por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão. E aquilo começou ou acabou no pé da escada e seguia o exato caminho que nós tínhamos feito desde a porta de trás. Porém, não ia até a porta. Passava pela porta do porão que agora estava aberta. Eu estava quase em lágrimas, com medo e relutante em alcançar e fechar a porta que estava bloqueando a nossa única saída. Enquanto eu esticava a mão, eu sentia essa terrível sensação de maldade, como se algo fosse sair da escuridão do porão e me puxar lá para dentro. Eu choramingava feito um cachorrinho assustado, enquanto fechava a maldita porta do porão. E saí correndo pela porta de trás da casa. Eu nunca parei para ver se os meus amigos estavam atrás de mim. E tudo o que eu podia pensar era que o meu carro não ia pegar, como nos filmes de terror. Porém, ele pegou de primeira. E assim que eu engatei a marcha e os meus amigos pularam dentro dele, eu voei de lá como se as nossas vidas dependessem disso. E até onde eu saiba, as nossas vidas dependiam disso. Demorou um pouco até acharmos o caminho de volta à cidade. E durante toda a viagem, não mais que 5 palavras saiu da boca de ninguém. Nós raramente falamos sobre isso. Eu contei para algumas pessoas aqui e ali ao passar dos anos, e ninguém realmente acredita em mim. Alguns amigos tentaram me fazer levá-los para o lugar e mostrar a casa. Mas eu acho que eu não poderia encontrar a casa de novo, mesmo se eu quisesse. Bem, não que eu queira encontrar a casa, pois eu nem penso nisso. Boa noite. Olá, Rafael. Me chamo Antônio, tenho 37 anos e moro no Rio de Janeiro. Em visita recente à Ilha Grande, Angra dos Reis,
eu pude constatar a real beleza deste paraíso, um lugar que já foi visto como temível, pelo presídio de segurança que havia ali instalado e seus prisioneiros perigosos. Este presídio, localizado na Vila dos Dois Rios, abrigou os mais perigosos marginais que já se passaram pela nossa história. Mas na Praia Preta, ao lado da Vila do Abraão, existem ruínas de uma antiga construção datada de 1871, realizada por ordem do imperador para que os imigrantes que aqui chegassem ficassem em quarentena, devido às doenças da época. Este local, chamado de leprosário, algum tempo depois se transformou em presídio também, e este presídio abrigava presos políticos e marginais de altíssima periculosidade. E após a construção do presídio na Vila de Dois Rios, estes presos foram transferidos para lá, e o presídio demolido na década de 50. E muitas marcas ficaram nas paredes do leprosário, e existe uma câmara escondida de difícil acesso que ainda guardam as marcas de dor sem muita depredação. Eu entrei neste lugar e ainda filmei algumas inscrições nas paredes e pude sentir o ar pesado que reside ali. Eu fiz esta prévia para que você que está ouvindo tenha condições de entender o que eu vou contar agora, pois muitas histórias cercam a Ilha Grande. Em novembro de 2001, eu fui a passeio para este local. Levei material para pesca, pois pretendia descansar bastante. E durante o dia, passeamos bastante, e quando começou a anoitecer, eu preparei o meu material e me dirigi à Praia Preta, onde fica o leprosário. Eu me instalei a uns 300 metros do leprosário, acendi o lampião e preparei todo o material para iniciar a pescaria. Eu pretendia ficar por ali até conseguir fisgar algum peixe merecedor de fotografia. Era mais ou menos 00:30. Era uma lua cheia, e ao longe eu escutei rumores de muitas pessoas caminhando pela trilha que nos leva à Praia Preta. E sem a menor maldade, eu imaginei que seriam mais aventureiros em busca de uma boa pesca. Ainda olhei para a direção da trilha e eu pude perceber alguns vultos no escuro, pois o lampião não rendia muita luminosidade. Aquelas pessoas falavam muito baixo, quase murmuravam, e não dava para distinguir nenhuma palavra. Seguiram caminho até que sumiram na curva da trilha, e neste momento até fiquei feliz, pois parecia que este grupo era bastante numeroso, e se resolvessem se instalar ali perto, iriam atrapalhar a minha pescaria. Bom, a verdade é que o tempo passou e eu até me esqueci deles. E quando comecei a ouvir ao longe alguns gemidos, parecendo que alguém estava em apuros, eu lembrei-me do grupo que havia passado por mim, mas também percebi que não poderiam ser pescadores, pois não vi nenhum outro lampião aceso na orla da praia ou qualquer outra fonte de luz, o que seria necessário. Eu fiquei intrigado com aquilo e resolvi apurar mais a minha audição. Os gemidos vinham da direção do antigo leprosário. Instantaneamente, eu acreditei que pudessem ser viciados ou um grupo de campistas. Mas apurando também a visão, eu pude perceber que alguns vultos, acredito que 5, andavam de um lado para o outro, se abaixavam e levantavam. E aquilo começou a me intrigar. Resolvi pagar para ver. E com isso, peguei a minha faca de pesca e o lampião e me dirigi na direção de onde partiam as visões e murmúrios. Comecei a sentir medo durante o meu progresso, porém,
estava bastante curioso para saber o que estava acontecendo. E conforme eu me aproximava, os murmúrios ficavam mais audíveis. Porém, eu não conseguia ver mais nenhum vulto. Imaginei 1.000.000 de coisas naquele momento, e cheguei a 10 metros das ruínas do leprosário, e pela areia da praia, um riacho vindo da cachoeira desaguava no mar. Era uma água muito gelada e eu atravessei rapidamente. Os murmúrios já haviam se transformado em gritos de dor, palavrões e pedidos de socorro. Algo horrível de se ouvir, ainda mais sozinho no escuro. Não conseguia mais me mover, e quando pude ver um homem branco, alto, com os cabelos desarrumados, barbudo e maltrapilho se aproximar na minha direção. Ele parou a uma distância de uns 3 metros. O lampião iluminou bem a sua fisionomia maltrapilha e suja, olhar perdido e arregalado. Ele fixou o olhar em mim e disse o seguinte: "Você pode me ajudar a sair daqui?" E eu, atônito, apenas respondi: "Como?" E em seguida, o homem gritou um palavrão bem alto, virou-se de costa e se dirigiu ao leprosário, juntando-se a um grupo de outros vultos que andavam sem rumo. Imediatamente, eu tentei me mexer e as minhas pernas trêmulas articularam os passos. E de costas, eu fui me afastando, e quando estava a uma boa distância, eu virei-me e corri com a faca e o lampião nas mãos. Deixei todo o material de pesca onde eu havia instalado. Segui direto para a casa que eu havia alugado. Eu entrei desesperado e aterrorizado com o que acabara de acontecer. Não consegui dormir naquela noite e também não contei nada para os meus familiares que estavam comigo. No outro dia, eu saí cedo e fui buscar o material de pesca. E arrisquei uma olhada rápida no leprosário, onde mais tarde, buscando informações, eu descobri uma série de outros acontecimentos que trarei para o canal em outra ocasião. Obrigado, Fael, pelo espaço e desejo a todos do Elite Oculta uma boa noite. Essa história aconteceu com meu tio no ano de 1982. O meu tio Arthur, que morava em um sítio afastado de tudo, tinha o costume de ficar até mais tarde nas mesas de jogos dos bares da cidade, onde, diga-se de passagem, já perdeu muito dinheiro. Em uma certa noite, já de madrugada, ele estava voltando para o sítio montado em seu cavalo, como de costume, quando em uma parte do caminho, onde havia um enorme desfiladeiro ao lado da estrada, o cavalo empacou, e mesmo com chicotadas e esporadas, o bicho não se mexia, parecia petrificado. E foi quando ele pôde sentir que atrás dele, aparentemente montado na garupa do cavalo, havia alguém ou alguma coisa. A sua espinha se arrepiou neste momento, sendo que ele podia sentir até mesmo o frio da respiração daquilo que estava ali com ele em suas costas. Sem coragem de descer do cavalo e nem de olhar para trás, ele gritou o nome da sua santa de devoção, que era a Nossa Senhora do Monte Serrate. E neste momento, ele sentiu um solavanco no cavalo todo, como se alguém tivesse saltado de cima do animal. E logo em seguida, ele ouviu um grito grave
e atormentador de alguma coisa que precipitava no desfiladeiro em meio à escuridão. Ao mesmo tempo, o cavalo disparou a todo galope, quase derrubando meu tio pela estrada, e só parando quando chegou na porteira do sítio, e morrendo de medo, assim como meu tio. E depois desta noite, ele nunca mais ficou até altas horas na cidade, e sempre rezava a sua santa, agradecendo a sua proteção naquela madrugada assustadora. Nunca saberemos quando as visitas do além poderão chegar até nós, e de que forma. E por isso, temos que estar sempre alertas. Boa noite. Relato 2. O apartamento do medo. De 1978 a 1982, eu morei em um apartamento em Santo Amaro, bairro aqui da cidade de São Paulo. Era um conjunto de prédios próximo à Avenida das Nações Unidas. O apartamento era enorme, do tipo que não se constrói em bairros como Santo Amaro, de 3 quartos e muito antigo já naquela época. Engraçado que no primeiro ano não reparei em nada de estranho, até que ganhei de Natal um brinquedo chamado Pega Pega Troll. Os mais antigos conhecem, mas para resumir, era mais ou menos igual a um autorama, onde o objetivo era um carrinho perseguir o outro. Brincamos muito, e eu e a minha irmã fomos dormir. E o brinquedo ficou montado no outro quarto, que era uma espécie de despensa. E durante a noite, a minha irmã e eu começamos a ouvir um barulho alto e irritante. Ouvimos um pouco mais e percebemos que era o brinquedo funcionando sozinho. Dava para ouvir sem medo de errar os carrinhos correndo e se batendo. E assim que levantamos da cama, o barulho parou. Fomos olhar e todo o brinquedo estava na mesma posição que deixamos. E depois disso, passou a ser comum ouvir a televisão se ligar sozinha durante a noite, pois televisores antigas, logicamente sem recursos como o timer. Uma noite, eu estava assistindo O Grande Ditador. Eu desliguei a TV e fui dormir antes do final do filme. Porém, eu pude ouvir todo aquele discurso final do protagonista do filme ali da minha cama. Eu reparei que eu não podia deixar um filme pela metade, pois a TV sempre se ligava sozinha nestes casos. Diversas vezes, a maçaneta da porta de entrada se movia violentamente. Era impossível que houvesse alguém do lado de fora, pois seria fácil ouvir os passos na escada, que era muito próxima da porta. Eu e a minha irmã somos bem alérgicos, e na época, cada um usava um tipo de descongestionante nasal, que ficava ao lado da cama. Certa manhã, eu acordei com o remédio dela ao meu lado, e quando fui falar alguma coisa, ela me perguntou o que o remédio dela estava fazendo comigo. Bem, quando tomamos pé do ocorrido, imediatamente encerramos o assunto. Depois que nos mudamos, eu tive vários pesadelos em que havia voltado a morar lá. Bem, eu nunca soube o que de fato acontecia naquele lugar. Boa noite. Estudei em um colégio de padres, onde aconteciam as coisas mais esquisitas que se possam imaginar.
O gabinete do colégio era um deles, onde os livros caíam das estantes sozinhos, mas os padres não gostavam que comentássemos nada. Também havia o vestiário, em que os chuveiros ligavam sozinhos. Ouvíamos batidas nos armários de ferro do vestiário e levávamos grandes sustos por lá. Pelos corredores mal iluminados, e principalmente nos andares superiores, às vezes, nós, alunos, víamos o fantasma de pessoas vestidas de padre, andando solitárias pelos corredores. Eu vi uma cena destas somente uma única vez. Em uma noite de tempestade muito forte, acabou faltando luz no colégio, que era tipo internato. E eu e um dos nossos amigos de classe pegamos uma vela, e ela estava apoiada em uma espécie de pires e tinha uma caixinha de fósforo, e fomos para o alojamento num dos andares superiores. Trovejava muito neste momento, e quando estávamos andando por um dos corredores compridos do solitário colégio, vimos um padre vindo em nossa direção, e o meu amigo perguntou ao padre se queria que pegasse uma vela para ele. E quando chegamos perto do padre, o padre falou para nós que não precisava e soprou a nossa vela, deixando a gente em total escuridão. Ficamos ali parados no meio do corredor e logo em seguida eu tateei o pires com a vela, peguei a caixa de fósforo e risquei, e o fósforo clareou momentaneamente o corredor sombrio, e nós pudemos ver que não havia ninguém ali perto, e ninguém poderia ter se escondido em nenhum lugar. Uma vez que na posição em que nós encontrávamos do corredor, que era mais ou menos no meio, só havia uma porta bem no final do grande corredor, tanto de um lado quanto do outro. Foi um Deus nos acuda, e saímos em disparada pelo corredor, e ao atravessarmos a porta no final dele, esbarramos em um outro colega que saía de um dos quartos, e fomos os três para o chão, e na escuridão pudemos notar que ele estava tão assustado quanto a gente, pois também corria do quarto, e disse que alguma coisa ficou pressionando o seu peito, e quando conseguiu sair, ele sentiu algo puxando levemente o seu braço, e depois a sua perna, quase puxando ele para trás. E ele estava em total apavoramento. Ele ainda estava acabando de relatar isso, quando ouvimos uma gargalhada no escuro, e outra vez saímos em disparada. Mas agora éramos 3 apavorados e não apenas 2. Ao chegarmos na copa, onde os padres faziam as refeições, nós explicamos o que havia se passado a um dos padres, e ele apenas aconselhou que esquecêssemos tudo o que ocorreu, e não ficar falando essas coisas para as pessoas, e que apenas esquecêssemos tudo. Ficou evidente que ele também já havia passado e presenciado alguns fatos sobrenaturais, mas não queria dar o braço a torcer. Outra vez, estávamos em número de 12 alunos, e de repente ouvimos um barulho como se tivesse alguém muito ofegante perto da gente. E o grande espelho da parede começou a fazer estalos, e ao fixarmos o olhar no espelho, que ia até quase o teto, pudemos observar que ele começou a trincar lentamente de uma ponta a outra, ao mesmo tempo que o barulho de alguém ofegante continuou. Ficamos todos juntos e muito assustados com tudo aquilo. Neste colégio, também havia nos fundos dele uma espécie de pátio que acabava em uma espécie de bosque. Estávamos nos fundos do pátio, e era de noite, e ficamos encostados nas janelas dos fundos, e de repente pudemos avistar ao longe, no meio da vegetação, um vulto que caminhava e trazia consigo algo que brilhava com a pouca luz que havia. Na verdade, o colégio era muito mal iluminado, possuindo luzes fracas e amareladas,
dando um ar triste e tudo mais. E pudemos ver ao longe algo que trazia em uma das mãos, e era brilhoso, como se fosse uma lâmina de uma faca. Porém, aquilo não chegava a vir em nossa direção. Parecia mais como uma ameaça, mas não chegava até nós. Era realmente apavorante ver aquele vulto, com aquele facão nas mãos, entre as árvores e arbustos de um lado a outro. E aquela lâmina, do que quer que fosse aquilo, brilhando de vez em quando. Às vezes, acordávamos no meio da noite como se houvesse um peso em cima da gente, fazendo com que a gente quase perdesse o fôlego, e tínhamos que levantar para melhorar a respiração. E isso acontecia com quase todos os alunos do internato. Houve uma vez em que um padre foi encontrado morto na lateral do prédio e não conseguiram dizer do que havia morrido, e segundo contam, ele morreu de olhos esbugalados. Bem, aquele colégio é assombrado até os dias de hoje. E acredito que as pessoas que estudam lá ainda continuam presenciando tais assombrações. Boa noite. Olá, Fael. Me chamo Alessandra. Tenho 42 anos e sou de Jacareí, São Paulo. Eu trago para o canal alguns casos ocorridos em minha família, mas precisamente com a minha avó materna, que se chama Maria das Graças. E mesmo aos 75 anos, ela é sua fã e eu vou contar este relato com as palavras dela. Quando eu era moça e tinha por volta de 19 anos, eu morava em um sítio no interior da Paraíba, um município chamado Mãe d'Água. O local onde eu e os meus pais moravam era uma região afastada de outras casas e naquele tempo não havia luz elétrica. O meu pai era um homem ruim. Batia na minha mãe sem motivos, nos deixava em casa com fome, pois tudo que ganhava ele gastava com pinga e com outras mulheres. E nós só não passamos fome porque tínhamos uma boa plantação de legumes e criação de animais. E eu só tinha apenas 2 peças de roupas. Enquanto uma lavava, eu usava a outra. O meu pai trabalhava viajando para vender frango e ovos na cidade, pois tínhamos uma criação de galinha e ele também vendia verduras e porcos. Em época de quaresma daquele ano, o meu pai voltava para casa em uma sexta-feira de madrugada, pois ele trabalhava uma semana na cidade e uma semana na roça. E no meio do caminho, o seu cavalo empacou e começou a relinchar. Não queria seguir caminho adiante, e o meu pai, muito bravo, desceu do cavalo para verificar o porquê do cavalo não querer seguir rumo. Ele pensou que talvez fosse alguma cobra no caminho. Mas assim que ele desceu, ele reparou que mais à frente, a uns 10 metros dele, havia um garotinho. A criança deveria ter entre 5 e 7 anos de idade. E como era de madrugada, naquela estradinha de terra, cercada de mato, o meu pai achou estranho aquilo e foi até o garoto para ver se ele estava bem. O garoto estava com as 2 mãos tapando o rosto, e a princípio, o meu pai achou que ele estivesse chorando. Então, ele chegou perto e perguntou para o garoto se estava tudo bem, mas não obteve resposta. E o garoto continuou do mesmo jeito que estava. O meu pai fez várias perguntas. Perguntou o que ele estava fazendo ali
e por fim mandou ele subir no cavalo que ia levá-lo para casa para no outro dia tentar localizar a sua família. O cavalo ali afastado continuava inquieto. Não ia nem para frente e nem para trás. Ficava apenas dando pinotes, e foi aí que o meu pai começou a desconfiar que aquilo não era normal. E neste momento, o garoto tirou as mãos do rosto e fez "bu", com uma voz bem rouca e demoníaca. Tipo quando uma criança quer assustar alguém. E o que o meu pai viu fez ele cair para trás, pois o rosto do garoto era o rosto de um diabinho, com dentes pontudos, pele vermelha e 2 pequenos chifres pretos que saíam da sua testa, olhos totalmente negros, e o garoto era literalmente um diabinho. Possuía rabo, pés de bode, mas enquanto ele ainda estava com as mãos no rosto, o meu pai o viu como uma criança normal. E só depois que ele tirou as mãos que ele se transformou naquilo. Neste momento, o cavalo deu um forte relincho e correu para dentro do mato. O meu pai ficou imóvel, sem conseguir se mexer, e o diabinho dava uma gargalhada demoníaca, e apesar de ser pequeno, do tamanho de uma criança, a sua voz era grave e muito rouca. Ele pegou meu pai e foi o arrastando pela perna para longe. E tamanho foi o susto que o meu pai desmaiou e não se lembra para onde foi levado. Eu e a minha mãe vimos o cavalo chegar em casa apavorado e relinchando naquela madrugada. Então, sabíamos que alguma coisa havia acontecido com meu pai. Fomos a pé até o vizinho que ficava a uns 2 quilômetros de onde morávamos e pedimos ajuda a ele. Então, ele e os seus filhos já adultos foram procurar o meu pai e pela manhã mais pessoas ajudaram na busca, encontrando somente rastros na estrada de que alguém foi arrastado dali para o mato. E também no local tinha fortes pisadas de cavalo na terra, indicando que foi ali que alguma coisa de ruim aconteceu. E depois de 3 dias, as pessoas desistiram de procurar pelo meu pai. Mas 7 dias depois do ocorrido, ele voltou para casa. Voltou todo sujo, com as roupas em trapos e sem o braço esquerdo. Ele ficou mais de 1 mês na cama se recuperando e ele nunca mais foi o mesmo. Até que 2 anos depois, ele finalmente contou tudo o que havia acontecido para a minha mãe. Ele contou como foi o encontro dele e aquela criança demônio no meio da estrada. E contou também que a coisa o arrastou para um lugar que parecia uma caverna. Era escuro e lá tinha várias dessas outras criaturas. Mas como o lugar era bastante escuro, ele só enxergava vultos e as criaturas o manteram vivo para devorá-lo. E assim, arrancaram e comeram seu braço esquerdo com ele ainda vivo. E no dia seguinte, eles se preparavam para comer a sua perna. Mas acabou que houve um desentendimento entre eles, e o meu pai não sabia explicar o motivo. Porque eles conversavam em uma língua totalmente estranha. Então, aquelas criaturas começaram uma discussão que logo se tornou agressão física, e logo se tornou morte entre eles. O meu pai aproveitou a oportunidade para fugir dali, mas ele nunca mais foi o mesmo. E poucos dias depois de contar essa história para minha mãe, ele tirou a própria vida. Bem, este outro fato que eu vou relatar, quem me contou foi a minha avó paterna.
e ela é natural daqui de Jacareí. E essa lenda aqui da cidade é conhecida como o Barqueiro do Paraíba, São Paulo. E todos daqui conhecem e não duvidam dessa lenda. O município de Jacareí é cortado pelo rio Paraíba, que empresta o nome à região do Vale do Paraíba. E como a localidade está dividida pelo corpo d'água, para chegar ao outro lado é preciso atravessá-lo. Houve, porém, uma época em que não haviam pontes ali, e a travessia era feita de barco. E nestes tempos surgiu um barqueiro enigmático. Ele falava com a pessoa para oferecer carona. Não mostrava o rosto, estava sempre de costas. E quem subia na embarcação não era visto nunca mais. O barqueiro, no entanto, sempre voltava para a margem em busca de ajuda e um novo passageiro para chegar do outro lado. O meu avô também era uma pessoa muito ruim. Os homens, tudo daquela época, a maioria era ruim. O avô dele era dono de escravos e os maltratavam muito, e essa ruindade veio de família. Esse meu avô paterno batia muito na minha avó, e ele era encrenqueiro e maltratava todos os seus empregados da fazenda. Era um homem muito ruim mesmo, pois conta a minha avó que um dia, sem nenhum motivo aparente, ele pegou a sua espingarda e atirou na barriga da sua cadela que estava prenha, matando assim ela e os cachorrinhos. Ele já havia matado também pessoas dali da região, simplesmente por pequenos desentendimentos. E ele também possuía o livro negro de São Cipriano, e por isso era difícil de alguém conseguir capturá-lo ou emboscá-lo, pois ele mexia com coisa ruim mesmo. Uma certa noite de quaresma, ele voltava do bar onde jogava carteado com os amigos. E sempre que ele ia ou voltava, ele fazia a travessia desse rio. Bem, funcionava assim. Ele deixava o cavalo amarrado em uma árvore quando estava indo. E daí, sempre tinha alguém ali com um barco e cobrava para atravessar as pessoas. Mas o meu avô, pela sua fama, ninguém tinha coragem de cobrá-lo nada. E nessa noite específica, quando ele voltava para casa, na hora de atravessar o rio, um barqueiro com um sobretudo ou capuz preto o esperava e disse que faria a travessia dele naquela noite. E assim que o meu avô foi com ele, outros barqueiros que estavam ali perto viram o ocorrido e, achando aquela figura muito estranha, ficaram ali o observando, enquanto ele levava o meu avô para longe. Mas logo de repente, todos passaram a ouvir gritos de desespero do meu avô pedindo por ajuda. 2 barqueiros remaram em direção ao barco que o meu avô estava, e quando se aproximaram daquele homem de preto, o homem olhou para eles e foi aí que o seu rosto se revelou. Era simplesmente o rosto de uma caveira. Aquilo mostrava somente o seu rosto cadavérico, e o resto do seu corpo estava coberto com esse sobretudo negro. E com uma voz demoníaca, ele disse para aqueles 2 barqueiros voltarem para trás. O meu avô estava caído no chão do barco, e a caveira estava com o seu pé esquerdo por cima dele, o imobilizando. Os outros 2 barqueiros que viram isso se assustaram tanto que caíram dos seus barcos na água. E aquela figura horrenda desapareceu com meu avô na neblina e ele nunca mais retornou.
O seu cavalo do outro lado da margem do rio dava pinotes e relinchava. E quando conseguiu se soltar da corda, saiu em disparada e também nunca mais foi visto. Bem, Fael, esses são os relatos mais tensos que se tem registro em minha família. Também há outros relatos que aconteceram comigo e com outras pessoas da minha família, que em breve eu trarei para o canal. Boa noite. Olá, Fael. Boa noite. Eu me chamo Juan Hernandes, tenho 32 anos e sou da cidade de Vila Hermosa, no estado de Tabasco, no México. E antes de contar este relato, primeiro eu preciso contar uma lenda que roda uma floresta próximo à cidade de Ocosingo, também no México. Esse primeiro relato, por ser uma lenda muito famosa, existe ele aqui no YouTube, principalmente em canais como Elite Oculta, Além da Imaginação e Assombrados. E talvez até alguns de vocês já ouviram tal história. Mas quem já ouviu, escute até o final, pois logo em seguida vem o fato que se passou comigo. E entendam que é preciso eu falar sobre a lenda, para aqueles que ainda não ouviram falar tenham um melhor entendimento do relato a seguir. Então, bora para o relato. Essa lenda também é algo antigo, que também está há muito tempo na minha cidade e outras cidades aqui da região. Está como uma lenda urbana, e que aconteceu de verdade, e não é uma invenção, mas eu vou resumir. Essa lenda foi passada de geração em geração, de pai para filho, pelos habitantes da região. E também aconteceu no século XIX. Nesse vilarejo morava um senhor e sua família. A sua família era pobre e sem recursos, como a maioria do povo daquela região, e viviam basicamente da terra. Eles tinham um sítio onde havia uma plantação de legumes e também alguns animais como galinhas, vacas e cabras. E segundo conta a lenda, eles tinham uma vida tranquila e feliz, embora sem luxo. Mas tudo começou a mudar quando uma certa noite, todos do vilarejo viram cruzar o céu uma luz muito forte, a qual aparentou cair nas matas de uma floresta próxima. Todos se assustaram quando viram aquela luz rasgar o céu em alta velocidade e aparentemente cair em um local nas imediações. As pessoas se reuniram e resolveram procurar na mata o que poderia ter caído ali. E no dia seguinte, vários homens se reuniram, incluindo o Sr. Gonzales, e foram na direção de onde aparentou que aquela estranha luz houvesse caído, que era uma floresta próxima. No entanto, de nada adiantou, pois mesmo vasculhando uma grande área, nada descobriram de anormal, sendo que voltaram para o vilarejo em seguida, onde contaram para os outros que não havia nada lá na floresta. Ficando então o povo mais tranquilo com a notícia, mas ao mesmo tempo curioso sobre o que poderia ter sido aquela estranha luz. Até que um certo dia, conforme contaram as pessoas envolvidas, um sitiante que morava nas imediações saiu para procurar um novilho que havia se desgarrado do resto do rebanho, e ele não havia voltado para casa. A família do sitiante, então preocupada, pediu ajuda aos vizinhos para procurar por ele, pois já havia anoitecido e ele não havia retornado.
E perante o pedido de ajuda, alguns vizinhos se reuniram e saíram com seus lampiões e tochas em busca do amigo desaparecido. Porém, tiveram uma triste surpresa. Encontraram o sitiante caído na mata, morto e de uma forma bem estranha. O seu corpo estava rasgado do pescoço até a cintura e não havia nenhum órgão interno. Era como se algo ou alguém o tivesse assassinado, aberto o corpo e retirado todos os seus órgãos de uma forma misteriosa. Então, foi chamada a força policial da cidade mais próxima, a qual fez uma varredura no local e algumas investigações, mas não se chegaram a nenhuma conclusão, pois com os precários recursos da época, eles nem chegaram a identificar o tipo de arma ou objeto que havia matado o tal homem. Algumas semanas depois desse intrigante fato, outro morador desapareceu misteriosamente, o qual disse que iria até uma cachoeira que existia nas imediações. Também não retornou para casa até o anoitecer. E da mesma forma como foi feito antes, mas com mais medo e cautela, um grupo saiu para as buscas. E a uma certa distância, após a cachoeira, foi encontrado também o corpo do morador morto, e dessa vez todo estraçalhado. Como se tivesse uma fera o atacando, e como antes, também não haviam órgãos internos em seu corpo. Este fato gerou um pânico geral no vilarejo, pois já era a segunda pessoa a morrer de forma brutal e misteriosa na região, coisa que nunca aconteceu antes. E novamente foi chamada a força policial, a qual, da mesma forma que antes, fez uma investigação, interrogatórios, mas nada resolveu, dizendo que talvez fosse algum animal selvagem que tivesse matado o morador e devorado os seus órgãos internos. Passado mais uma semana, foi a vez de um jovem desaparecer da mesma forma. O seu corpo também foi encontrado nas margens do rio, mas decapitado, o tórax rasgado e sem órgãos internos. O pânico que já existia no local, a partir desse novo assassinato, virou histeria geral, e todos clamaram por justiça e pela solução do problema. No vilarejo, havia uma senhora meio cigana e meio vidente, a qual disse que aquilo não era obra dos homens e nem de animais, e que sim, era algo que as pessoas não conheciam. Até que um dia, o senhor Gonzales resolveu criar um grupo de homens para caçar o animal, ou o que quer que fosse, o responsável pelas mortes. Então, um grupo com 5 homens resolveu sair para fazer uma varredura na mata. Naquela noite, o senhor Gonzales, ele não pôde ir à caçada, pois havia torcido o pé em um buraco quando capinava o roçado perto de casa. Então, apenas aqueles 5 homens partiram para tal caçada. Eles também pediram para a senhora que era vidente os acompanhar, imaginando que com ela no grupo pudesse haver mais proteção, devido ao seu dom de clarevidência. E para acompanhar a senhora, a sua neta também resolveu ir junto para ampará-la, caso fosse necessário. Então, na manhã do outro dia, partiram os 5 homens, as 2 mulheres e todos os homens armados com revólveres e rifles. A senhora, que era vidente, e sua neta, foram em busca daquilo que seria o responsável por todos aqueles ataques. E segundo se conta, eles andaram por quase o dia todo vasculhando a floresta em busca de pistas, até que encontraram estranhas pegadas que, segundo disseram, não era de homem e também não eram de animais conhecidos. E mesmo assustados, eles seguiram procurando.
E passados alguns quilômetros desse último local, todos pararam em uma clareira para descansar e comer um lanche que haviam levado. Estavam todos exaustos e quase desistindo da busca, pois achavam que nada encontrariam. E segundo uma das sobreviventes contou, foi neste momento que ouviram um ruído na mata, como se fosse algo se aproximando. Todos ficaram assustados, e os homens prepararam as suas armas, não sabendo o que poderia ser. E foi quando algo começou a correr em volta deles, em círculo pela mata e em alta velocidade. Todos viram as folhas das árvores e plantas se mexendo, e o barulho de algo se movendo rapidamente, rodeando todos, mas ninguém via o que era. Até que em um determinado instante, surgiu da mata, em alta velocidade, uma criatura alta, com corpo coberto de escamas, de cor acinzentada, com muitos dentes enormes, garras afiadas em suas mãos e com olhos avermelhados. A criatura pulou e desceu junto aos homens do grupo, girou rapidamente de uma forma muito rápida e foi matando um a um dos homens do grupo. E todos os 5 foram exterminados de forma brutal, tendo seus corpos rasgados, dilacerados e 2 decapitados. Após o extermínio geral dos homens, a criatura soltou um urro e se dirigiu para as 2 mulheres que estavam caídas no chão em estado de choque. E quando elas pensaram que seria o fim, se espantaram quando a criatura as olhou como se examinando da cabeça aos pés, parando e em seguida se afastando em alta velocidade, mata adentro e desaparecendo. E depois daquele massacre, a polícia enviou alguma guarnição completa ao vilarejo. A floresta foi vasculhada por toda a região, mas nada foi encontrado. Passadas mais ou menos 2 semanas do acontecido, mais um morador foi encontrado morto da mesma forma. Um mês depois desse último caso, um casal estava se deslocando em uma estrada para a cidade de Ocosingo, quando foi atacado pela criatura. A mulher disse que em um certo ponto, quando a floresta em volta era mais densa, a criatura surgiu e saltou sobre a carroça e arremessou seu marido no chão, pulando sobre ele e lhe rasgando o corpo com as suas garras. E em seguida, do mesmo modo que antes, a criatura se aproximou da mulher, a examinou de cima até embaixo e nada fez com ela, se afastando dali em alta velocidade mata adentro. E depois desse último assassinato, nada mais aconteceu. Mas também nada foi encontrado e o mistério continua não solucionado. Bem, agora vamos para a parte sobrenatural que aconteceu comigo nessa mesma floresta. Como já disse, essa lenda é bem famosa aqui na região. Então, certa vez, os meus amigos de faculdade e eu alugamos um lugar em um lago nessa floresta, apenas para um fim de semana para nos divertir, beber e investigar tal lenda. Queríamos fazer uma matéria tipo A Bruxa de Blair. Estávamos todos em nossos 20 e poucos anos, e era para ser apenas tudo por diversão. Na maioria das vezes era bem isso. E na sexta-feira à noite e no sábado de manhã, nós nos divertíamos nas águas e apenas fazendo coisas divertidas e estúpidas. Bem, naturalmente, quando a tarde de sábado chegou, estávamos todos tão mortos de cansados que decidimos que seria uma noite sem beber. Talvez um pouco de maconha para relaxar. Acendemos aquele cigarro e ficamos falando da lenda da criatura que matava os homens naquela floresta. Porém, não levamos nada muito a sério, pois antes de nós,
Outras pessoas e equipes de reportagens adentraram a floresta para buscar evidências de tais lendas, porém nada foi encontrado. Então, por volta de 21 horas, cerca de 4 de nós estavam dentro da cabana e 2 do lado de fora. A cabana era grande, de 2 andares, e era cercada pela floresta, e depois, descendo pela floresta, você via o lago. No dia que chegamos em Ocosingo, moradores locais nos advertiram sobre vibrações estranhas emanadas da floresta, e talvez fosse a criatura, ou talvez fosse os fantasmas dos homens mortos. Aquilo parecia muito a bruxa de Blair, mas olhando de modo racional, eu presumi que eram os caipiras irritados porque éramos um bando de universitários querendo nos divertir. E quando chegamos na cabana, o lugar parecia estar abandonado há décadas. E aquilo foi muito estranho. De qualquer forma, 3 dos meus amigos estavam na varanda dos fundos do andar de cima, e o meu outro amigo e eu estávamos lá embaixo conversando sobre essa cabana velha perto da floresta. Mas de qualquer forma, foi apenas uma noite muito agradável. O meu amigo e eu estávamos nos perdendo na conversa, e de repente, uma sensação estranha nos envolveu. Como um forte arrepio que veio da floresta atrás de nós, e foi tão forte que nós 2 ficamos em alerta. Mas em seguida, um canto alto veio abruptamente da floresta. Não tenho ideia de quão longe estava, por causa do eco entre as árvores, mas eu tenho certeza que as vozes vinham de dentro da floresta. Parecia um culto cantado, e todas as vozes eram masculinas. Quero dizer, as vozes eram barulhentas, sinistras, perfeitamente sincronizadas em uma língua desconhecida. Acho que ficamos congelados por cerca de 20 segundos. E eu não sei como explicar um sentimento que veio com aquele coral diabólico. E eram vozes bem malignas. Eu estava tremendo quando chegamos ao 2º andar e encontramos o resto da turma também apavorados. Então, saímos correndo para a varanda com os outros 3 amigos, e um deles era o meu irmão. No momento em que chegamos lá, o canto havia desaparecido, e segundos depois, ele recomeçou. Então, todos nós estávamos lá fora, olhando para a floresta, ouvindo esse cântico que às vezes soa longe e depois soava relativamente perto. Todas as vozes masculinas na língua mais estranha que eu nem sei o que era. Parecia uma estranha igreja satânica. Então, seguindo o canto, avistamos um clarão vindo do céu como se fosse uma bola de fogo. Porém, aquilo foi muito rápido e logo se chocou no meio da floresta. E 5 segundos após o impacto, nós ouvimos um estrondo alto daquele enorme objeto de metal em chamas batendo no chão. E então veio a pior parte. Saindo de dentro da floresta e vindo na direção da cabana, caminhava um homem alto com um manto negro cobrindo todo o seu corpo. Esse homem estava gemendo, como se estivesse gemendo de muita dor. E todo o meu cabelo estava para cima, e aquela foi a minha experiência mais bizarra de todas. O meu irmão e eu estávamos olhando um para o outro, com uma mistura de pânico e horror. E quando aquele homem notou que estávamos ali na varanda, o observando, ele abriu um rosnado para nós, como fazem os gatos quando querem brigar. Então, ele voltou correndo para dentro da floresta. Eu falei:
Ah, meu Deus, agora ele vai avisar os outros. Rapidamente trancamos todas as portas e janelas, e então o cântico voltou, que eventualmente logo se extinguiu. Eu estava tão assustado com isso que eu queria chamar a polícia. Um amigo me disse para não ligar para a polícia, pois aquilo eram os caras bêbados só brincando de nos pregar uma peça. Mas como explicar o objeto flamejante caindo do céu? E de jeito nenhum isso vinha de caras bêbados. O coral estava perfeitamente em sincronia, e então o estrondo e o homem estranho que apareceu logo em seguida gemendo de dor. A floresta era tão grande que aquele coral poderia estar em qualquer lugar. E definitivamente não estava em nossa proximidade, mas estava perto o suficiente para ouvir tudo isso perfeitamente. Apagamos as luzes e trancamos tudo, e cerca de meia hora depois, os cânticos já haviam parados, mas nenhum de nós conseguiu dormir. E por volta de 2 da madrugada, várias pedras começaram a serem arremessadas na nossa cabana, e ficamos em total silêncio, e nenhum de nós teve coragem de olhar lá fora. E pouco depois, aquilo tudo parou e o sol logo nasceu. Arrumamos as nossas coisas bem rápido, e não consigo explicar o alívio de sair de lá na manhã seguinte. Mesmo agora, isso me dá a pior sensação. E nunca esquecerei aquele momento. Eu só posso imaginar que era alguma coisa relacionada com a lenda que contei no início do relato. Mas o que será que tem naquela floresta de Ococino? Eu é que não quero descobrir. Boa noite. Este texto foi escrito por um jornalista de Porto Alegre. Embora o mesmo jornalista tenha compilado casos sobrenaturais, narrado pela polícia e bombeiros afirmando que são casos fictícios para evitar mais perguntas, o caso de hoje é o oposto disso, e é verdadeiro. Os crimes da Rua do Arvoredo são episódios ocorridos nos anos de 1863 e 1864, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por Márcio Stizalkowski, do Giro de Notícia, Rio Grande do Sul. Em 1863, um imigrante alemão passa a noite toda bebendo no centro de Porto Alegre, lugar que até hoje é conhecido pelos bares, principalmente na Rua Beco da Ópera, atual Rua Araguai, no centro de Porto Alegre. Em pouco tempo, teria conhecido uma linda alemã que mal conhecia o idioma português. Ela é jovem, bonita e falava alemão fluente. Eles bebem e conversam, e em pouco tempo estão aos beijos. E a moça convida o imigrante para ir em sua casa, que fica a poucas quadras dos bares. O seu nome é Catarina Pause. E o local de encontro foi na antiga Rua do Arvoredo, atual Rua Coronel Fernando Machado. Bem, chegando ao local, a Catarina leva o imigrante para um quarto fechado com iluminação à luz de velas. O imigrante a beijou e provavelmente tirou a roupa para fazer amor com a linda loira alemã. E depois de nu, percebe-se a presença de um homem no quarto escuro. O homem lhe aponta uma faca e manda Catarina sair. E em breve, ambos os homens estariam lutando. E o imigrante
sentira diversas facadas pelo seu peito e garganta. Esse tipo de morte é uma das mais difíceis se a faca não atingir os órgãos vitais, indicando que a vítima acaba tendo uma morte lenta e dolorosa, provavelmente se afogando no próprio sangue, antes das hemorragias fazerem o seu efeito mortal. Mas o homem que está por trás do crime não é um mero assaltante ou assassino de primeira viagem. Se trata de José Ramos, um ex-inspetor da polícia de Porto Alegre, que sabia muito bem o que estava fazendo. Este primeiro imigrante assassinado nunca foi identificado, mas se sabe o que aconteceu com ele. Assassinado, provavelmente degolado, foi minuciosamente esquartejado e descarnado. Sim, a carne foi calmamente removida dos ossos e órgãos. Os seus ossos foram dissolvidos em ácido e queimados no forno de casa. E a sua carne foi transformada em linguiça e vendida para ocultar o crime. José Ramos, filho de Manuel Ramos e Maria da Conceição, o seu pai fez parte na Revolução Farroupilha na cavalaria, antes de desertar e fugir para Santa Catarina. Um dia, durante uma discussão de família, o seu pai bateu em sua mãe. E com sangue nos olhos, José Ramos parte para cima do seu pai e o desfere várias facadas que o levaram a óbito poucos dias depois. E daí ele foge para Porto Alegre, onde fez parte da polícia como inspetor. Em 1862, o seu caminho cruzaria com Domingos José da Costa, bandido famoso que se afirmava como um Robin Hood, que roubaria dos ricos para dar aos pobres, sob o apelido de Campara. Uma noite, Campara tentou fugir da cadeia e deu de cara com José Ramos, que o agarrou e o estrangulou até quase matar. Boa noite, elite oculta. Bem, eu estive economizando dinheiro por um ano, principalmente para a minha diversão, que é, obviamente, as caças de javali. É difícil explicar para sua esposa que uma mira, que custa literalmente o dobro do valor do rifle em que eu estava montando, valeria a pena. Bem, mas eu consegui. Levei o rifle com a mira ajustada a um campo e testei a arma com alguns tiros em árvores a longa distância. Claro, pois estamos falando de um rifle. Havia uma área específica de atividade de predadores. Eu ajustei o meu alcance e ampliei um pouco, que levá-lo para casa. E ela ficou muito chateada comigo. Bem, eu me aprofundei muito nessas histórias assustadoras. Olá, Rafael. Sou eu de novo, a Brenda que mora no Kentucky, nos Estados Unidos. Recentemente, eu tenho enviado alguns relatos de experiências sobrenaturais que tive ao longo dos anos que morei aqui, nesta área de florestas e montanhas nos Apalaches. Bem, esses outros dois relatos são experiências recentes que eu tive por essas florestas. Isso aconteceu na quinta-feira passada. Eu tenho procurado um canal para enviar esse relato e compartilhar essas experiências. Não sei se o Elite Oculta é o lugar certo, mas Fael, fique à vontade para contar a minha história do jeito que você achar melhor. Ok, eu entendo perfeitamente se ninguém acreditar nisso, pois ainda eu não tenho certeza do que diabos aconteceu. Mas os meus amigos e eu nos sentamos e chegamos a um consenso sobre os eventos. E todos concordaram que testemunhamos a mesma coisa.
Eu e 2 amigos estávamos caminhando na floresta de Beira-Alpineicos. E essa floresta tem várias trilhas, principalmente as conhecidas. E caminhávamos com as nossas mochilas de camping em uma sexta-feira durante um fim de tarde. Estávamos seguindo a trilha para montar acampamento naquele fim de tarde. E enquanto caminhávamos, percebemos que estávamos saindo da trilha. Eu perguntei ao meu amigo Kevin, que seguia na minha frente, por que ele estava saindo da trilha. Então, ele perguntou à nossa amiga Sara, que estava na frente dele, a mesma coisa. A Sara, que estava na frente, ela nos disse o seguinte: "Estou ouvindo uma mulher falando, vocês não ouvem isso?" Bem, não ouvimos nada. Tentamos convencê-la a deixar para lá, pois já estava meio escuro e estávamos perto de onde queríamos acampar na trilha. A Sara insistiu que o que ela ouviu soou como uma mulher pedindo ajuda e que parecia muito próxima. Então, acho que ela se sentiu no dever de investigar uma possível mulher em perigo. E nós estávamos totalmente confusos sobre o que fazer. Ok, eu fiquei um pouco assustada, porque ela estava falando sério, e nós não podíamos ouvir o que ela estava ouvindo. E foi aqui que a coisa ficou estranha. Nós apenas nos aventuramos fora da trilha cerca de 300 ou 400 metros. Mas em um ponto estávamos completamente perdidos. Bem, não temos nenhum equipamento sofisticado ou equipamentos de GPS, porque nunca precisamos deles. E já estivemos nessa trilha o suficiente para saber que não tínhamos ido muito longe. Porém, não conseguíamos encontrar a trilha em nenhuma direção. E depois de caminhar por cerca de 15 a 20 minutos, eu comecei a me sentir estranha, meio tonta, desmaiando. E quando mencionei isso aos outros 2, eles disseram que também se sentiam esquisitos. Era como se algo estivesse mudando o ambiente ao nosso redor, ou nos movido de alguma forma para outro local. Bem, eu não tinha ideia de que caminho seguir, e agora estava totalmente escuro. A minha amiga Sara disse que a voz da mulher havia dito o seguinte: "Estou aqui, por favor me ajude." Ela disse que parecia que a mulher estava machucada e chorando. Então aqui estávamos, de alguma forma perdidos, depois de caminhar por cerca de 20 minutos, fora de uma grande trilha, porque a minha amiga estava ouvindo vozes. Decidimos parar de andar, porque a última coisa que você quer fazer à noite é se perder ainda mais. Tínhamos 2 barracas e sacos de dormir em nossas mochilas. Então encontramos uma clareira e as montamos. Combinamos que assim que o sol saísse, encontraríamos facilmente o caminho de volta para a trilha. E antes mesmo de nos deitarmos para descansar, eu percebi que uma árvore perto de nós se movia como se algo a estivesse subindo. Estava muito escuro e eu uso óculos, então eu tive muita dificuldade para ver. E foi aí que eu chamei os meus amigos para ver. A princípio, eu pensei que fosse um bicho, mas não era bicho, não era nada. Eu podia ver o contorno do que parecia ser uma forma humana, mas como uma criança. Aquilo estava completamente nu, com dentes pontiagudos, garras, cabelos vermelhos e desgrenhados, olhos negros e ameaçadores. A melhor maneira que eu posso descrever é que a coisa parecia uma criança demônio. Eles também viram. E daí, o meu amigo disse: "Que diabos estamos olhando?" E foi quando ele finalmente viu. Todos disseram a mesma coisa, porém estava muito escuro, mas ainda visível pelas lanternas dos celulares. E também
Vimos a folhagem ao redor sendo deslocada e sacudindo. Todos nós ficamos parados, ainda sussurrando teorias sobre o que pensávamos ver. Eu pensei que talvez fosse algum tipo de ilusão de ótica, mas os dois imediatamente disseram se tratar de um alienígena, é claro. Empoleirada em um grande galho a cerca de 50 pés de altura. E era como se aquilo estivesse nos observando. Outra coisa estranha é que depois de olhar para essa criatura por cerca de 10 minutos, percebemos que todos os sons noturnos da floresta que ouvimos antes pararam completamente. Quer dizer, o único barulho era a nossa conversa e as folhas sob os nossos pés. Os cabelos do meu pescoço se arrepiaram e eu tive arrepios quando percebi isso. Era como se algo estivesse completamente errado. E após cerca de 10 minutos parados ali, o que quer que fosse essa coisa começou a subir ainda mais na árvore, até que não podíamos mais ver nada. Nós nos aproximamos da base da floresta lentamente e andamos em círculos com os nossos pescoços esticados para cima, tentando ver a tal coisa. Estava muito escuro e as árvores estavam muito próximas para que pudéssemos ver o topo. Não ouvimos a criatura pular para outra árvore, então presumimos que ainda estivesse lá. E foi aí que o mais assustador aconteceu. Agora, todos nós ouvimos aquele pedido de socorro de mulher, e aquela voz vinha de cima da árvore, ou seja, vinha do mesmo lugar onde estava a criatura. Estávamos todos assustados demais para continuar ali e acampar embaixo do que quer que fosse aquilo. Então juntamos as nossas coisas rapidamente e começamos a correr em direção à lua. E enquanto corríamos, ouvíamos risadas assustadoras e macabras. Eu não estou brincando. Depois de uns 5 minutos de corrida, estávamos de volta à trilha. E eu literalmente deixei cair a minha bolsa e xinguei em voz alta. Todos nós ficamos ali confusos, olhando em volta, tentando confirmar como nos perdemos se estávamos tão perto da trilha. O Kevin, que gosta de brincar, ele disse que talvez a gente tenha passado por alguns esporos alucinógenos e tenha imaginado tudo isso. Ele sempre diz isso porque é o mais medroso e prefere não encarar a realidade. Bem, eu duvido muito disso, mas o que quer que tenha acontecido parecia meio com uma dessas criaturas do folclore brasileiro, que aí vocês chamam de caipora e aqui chamamos de mendigo. A criatura emitia aquela voz como se estivesse nos atraindo ou tentando nos confundir. A minha amiga Sarah ainda acha que estávamos brincando com ela, por a princípio não ouvir a voz de mulher que ela dizia ouvir. Foi aquela coisa que vimos, imitando uma mulher? E como nos perdemos tão fácil perto da trilha? Bem, essa foi de fato a coisa mais estranha que já presenciei na floresta de Barrier-Pinacle. Ainda não temos uma boa teoria sobre o que vimos. Bem, pode não ter sido um alienígena, caipora ou mendigo, mas o que quer que seja, era humanoide e era 100% assustador. De alguma forma, era capaz de escalar uma árvore realmente grande com facilidade e sem fazer muito barulho. E também aquela coisa era capaz de imitar perfeitamente uma voz de mulher. Bem, eu adoraria ouvir qualquer teoria sobre o que pode ter sido a coisa. Alguém mais viu algo assim na floresta? Bem, um outro fato aconteceu no outono. E na época eu tinha cerca de 19 anos.
O meu amigo, que mencionei acima, o Kevin, ele me mostrou um ponto nas montanhas do Apalache onde ficava uma caverna. Começamos a nos aprofundar nas cavernas, e se você sabe alguma coisa sobre a área, fique à vontade para pesquisar, pois todo o condado está repleto de sistemas de cavernas. Costumávamos manter um mapa de todas as cavernas que encontrávamos ou que poderíamos acessar. Algumas das cavernas que conheço são muito perigosas, e é um milagre nenhum de nós ter sido ferido. Além disso, há também cavernas tóxicas. Essa caverna era meio estranha, era grande, mas parte de mim hesita em chamá-la de caverna, pois a mesma era como uma espécie de saliência em um penhasco. Lá havia um túnel que você poderia sair na área traseira da mão esquerda se você se espremesse através do túnel. Já estive aqui 2 vezes com o Kevin, mas nunca encontrei outras pessoas pelo local. Nós também nunca exploramos completamente a área. E o que eu queria fazer era caminhar ao longo do cume para ver se havia alguma outra entrada. O Kevin, ele nunca se interessou, porque achava o lugar chato, e já tinha estado lá várias vezes antes, pois ali era especialmente o seu lugar preferido para fumar um chá. É assim que vocês chamam no Brasil. Exploramos a caverna e nada de anormal aconteceu. Mas como achei o lugar muito lindo, marcamos de voltar outro dia com o nosso amigo Jay. Então, outro dia, estávamos saindo. O Kevin, o Jay e eu. Eu consegui colocá-lo no trem da aventura em cavernas. Então sugeri que íamos dar uma olhada naquele lugar e caminhar ao longo do cume. Pegamos o carro de Jay e ele levou a sua arma. O Jay tinha 23 anos na época. Pegamos o carro dele e chegamos à estrada de cascalho, e quando entramos, uma pequena caminhonete estava saindo. Uma mulher mais velha, com aparência de vovó, estava dirigindo. Nós estávamos em um carro pequeno. O Jay era o motorista, e então não podíamos sair muito longe da estrada para não ficarmos presos. A velha não cedeu passagem e não nos deixou entrar. Mas depois de alguns minutos, ela finalmente cede passagem e puxa o carro para o lado o suficiente para nos deixar passar. A essa altura, eu gostaria de observar que, pelo que eu sabia, ninguém morava ali. Pelo menos nunca me disseram que morasse alguém ali. E não havia nenhum tipo de indício publicado sobre propriedade privada. E a estrada de cascalho não tinha nome. Pelo que sabíamos, era que as pessoas iam ali com frequência, e era perfeitamente normal estar ali. Jay, o Kevin e eu estacionamos o carro na curva e saímos. Verificamos o lado principal, onde havia um antigo incêndio, e começamos a caminhar ao redor da floresta do lado esquerdo. Bem, há 3 coisas dignas de nota. Encontramos uma peneira, não é incomum, pois as pessoas cavam em busca de pontas de flecha e cerâmica neste condado o tempo todo. Também sentia o cheiro distinto e medonho de medula óssea. Presumia que havia um animal morto. Porém, eu não conseguia encontrar nenhuma carcaça, mas o cheiro era muito forte. Imaginei que uma vez que os abutres são muito comuns nas áreas rochosas, deveria haver um ninho em algum lugar com uma carcaça. Encontramos uma corda ancorada em uma parte extremamente íngreme da montanha, onde não há pontos de apoio para escalá-la facilmente. Então, naturalmente, subimos na corda. No topo estava uma área plana, e de lá você pode subir um pouco mais alto em alguns outros níveis
mas não vai a lugar nenhum. A partir daqui, estávamos bem no alto, como 3 ou 4 andares, e podíamos ver claramente o carro estacionado lá de cima. E logo vemos uma caminhonete velha e diferente descendo a estrada de cascalho da entrada principal. A princípio, não pensamos em nada, até que a caminhonete parou um pouco na frente do nosso carro e um cara saía com um rifle. Ele desceu até o nosso carro e começou a olhar pelas janelas e examinar a área ao redor. Felizmente, ele nunca olhou para cima. E nesse ponto, nós nos agachamos e apenas observamos. Então, outro cara na caminhonete sai também com um rifle e grita: "Mike, os encontrou?" E daí o outro responde: "Eu não os vejo, mas vamos continuar procurando." Eles voltam para a caminhonete e dirigem pela estrada. E assim que eles sumiram de vista, nós 3 descemos o penhasco o mais rápido que podíamos e corremos para o carro. Nós decolamos e nunca mais voltamos. Bem, eu não tenho certeza se era propriedade privada ou alguma merda ilegal que eles estavam fazendo, mas estou convencida de que eles estavam nos procurando e não hesitariam em atirar em nós. Parece que eles sabiam que estávamos lá, e parte de mim está convencida de que aquela senhora malvada tinha os avisado. Aqui no Kentucky, você vê notícias o tempo todo sobre pessoas levando tiros por causa de plantação de maconha no meio da floresta. E eu vi um canteiro de maconha na floresta, mas era bem perto de uma estrada principal. Talvez fosse propriedade privada e não sabíamos. Mas sabemos que as pessoas do campo podem ser absolutamente loucas. Boa noite.